Oi, tudo bem, gente? Bom dia, né? Nós estamos hoje aqui para o nosso quarto encontro do curso de Alfabetização e Letramento, Conceitos e Práticas. Esse encontro, nós vamos discutir um pouco sobre os métodos de alfabetização. O que levou até essa ideia, né? Ao longo dos nossos 3 primeiros encontros, sempre quando falávamos em métodos de alfabetização, fazíamos algumas perguntas a respeito dos métodos de alfabetização, eu sentia que ficavam algumas dúvidas. Então, para poder darmos continuidade ao nosso curso, eu entendi que era melhor a gente dar uma paradinha, né, e discutir um pouco, pelo menos dar uma visão geral de quais são os métodos de alfabetização. Só para fazer uma memória, né, bem rápida, nós tivemos até hoje 3 encontros, e nesses encontros nós tivemos como foco conversar com vocês sobre o que diferencia a alfabetização do letramento, o que é alfabetização, quais os fundamentos do conceito de alfabetização, como aprendemos a linguagem escrita, o que nós aprendemos quando nos alfabetizamos. E aí, no nosso último encontro, discutimos o que é letramento e as aprendizagens iniciais da linguagem escrita, alfabetização e letramento. Então, até nesse momento, no nosso curso, a gente veio discutindo esses conceitos e fazendo alguns estudos de caso. Hoje, aqui então, eu vou retomar com vocês uma coisa que eu considero fundamental nessa discussão, que a gente sempre retoma os métodos de alfabetização. E se eles não estiverem bem organizados no nosso entendimento, atrapalha um pouco a compreensão dos novos conteúdos. Hoje aqui, então, eu vou estudar com vocês um texto de uma autora que eu gosto muito. Essa autora, ela foi minha professora quando eu fiz pedagogia na UFMG, que é a Isabel Frade, e esse texto dela é um texto que, para mim, é um dos melhores no sentido de como ele consegue sintetizar bem as questões dos métodos de alfabetização. Né? Muitas vezes a gente tem dúvidas quanto aos métodos de alfabetização. Então, eu vou trabalhar esse texto, que é daquela coleção que eu já apresentei para vocês do CEALI, tá? Aquela coleção que vem discutindo alfabetização, letramento e métodos de alfabetização. Então, esse texto que eu vou apresentar para vocês hoje, ele tem como título Métodos e Didáticas de Alfabetização, Histórias, Características e Modos de Fazer de Professores. A autora é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Isabel Cristina Alves da Silva Frade, tá? E quais são os tópicos que a gente vai estudar aqui hoje? Nós vamos pegar exatamente aqui da página 21, tá? E nós vamos estudando até aqui o tópico que inicia na página 38. Então, aqui a gente vai estudar, né? Os métodos sintéticos. Quais são os métodos sintéticos? O alfabético, o fônico e o silábico. E os métodos analíticos, né? Que são os métodos de palavração ou método de sentenciação, o método global de contos e o método natural e o método de imersão. Então, na verdade, aqui, o meu objetivo com vocês é muito de fazer essa síntese mesmo, né? Essa síntese do que a gente tem discutido até hoje. Para ajudar, para organizar, eu preparei um slide que eu vou começar a apresentar para vocês agora, com um resumo desses métodos de alfabetização, para a gente fazer essa memória aqui. Vamos lá, então. Tela inteira. A gente vem aqui no slide, métodos de alfabetização, volta, clica, compartilha, e aí eu volto aqui no slide, que é o da nossa apresentação.
A gente está aqui apresentando. Vou colocar no módulo de apresentação. Então, é uma coisa que quem já é professor de muito tempo sempre precisa de retomar essa questão dos métodos de alfabetização, né? E quem tem processo de formação também é fundamental que a gente entenda que a gente precisa aprender que métodos são esses, até para a gente poder entender na hora que a gente está dando aula quais são os métodos que os nossos alunos eles mais precisam, né? Que mais vão, porque todo mundo é diferente, né? As pessoas são diferentes. Mesmo que a gente pense em uma concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, né, a gente sabe que em vários momentos a gente precisa de recorrer a uma estratégia aqui, outra ali, para alunos que têm necessidades mais específicas. Então, como que se organizam os métodos de alfabetização? Historicamente, o texto da Isabel Frade, ela vai destacando isso, né? Tem os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Então, historicamente, os métodos de alfabetização, eles se agrupam em métodos sintéticos e métodos analíticos. O que vem a ser, então, esses métodos sintéticos de alfabetização? Os métodos sintéticos vão das partes para o todo. Isso é uma coisa que eu sempre, quando eu estou explicando para vocês, eu vou tentando mostrar, né? Mas então, assim, para ficar, o que são os métodos sintéticos? São os métodos que vão das partes para o todo. Nos métodos sintéticos, temos a eleição de princípios organizativos diferenciados que privilegiam as correspondências fonográficas. Essa tendência compreende o método alfabético, que toma como unidade a letra, o método fônico, que toma como unidade o fonema, e o método silábico, que toma como unidade um segmento fonológico mais facilmente pronunciável, que é a sílaba. Então, dentro dos métodos sintéticos, nós temos o método, né, que é o método silábico, nós temos o método fônico e temos o método alfabético, tá? Mas a gente vai explicar isso de uma forma mais aprofundada daqui a pouquinho. Desculpa, gente, mas sempre quando eu estou gravando, o ventilador ele vai acabando com a minha garganta. Já os métodos sintéticos de alfabetização. A disputa sobre qual unidade de análise a ser considerada a letra. Então, é isso que também é uma outra coisa que a gente precisa de deixar bem claro, assim, nos métodos sintéticos, a unidade ou é a letra, ou é o fonema, ou é a sílaba, tá? É sempre buscando a unidade da palavra, tá? Então, se eu estou pensando na unidade ser a letra, eu estou trabalhando com o método alfabético. Se eu estou pensando que a unidade é o fonema, eu estou trabalhando com o método fônico. Se eu estou trabalhando se a unidade for a sílaba, eu estou trabalhando com o método silábico. Tá? O que deu o tom das diferenciações em torno das correspondências grafofônicas? Para esse conjunto de métodos denominados sintéticos, propõe-se um distanciamento da situação de uso e do significado para a promoção de estratégia de análise do sistema de escrita. Então, deixa eu beber uma água. Então, o que se privilegia quando você trabalha com os métodos sintéticos? Você está privilegiando um sistema de escrita, não ainda as questões voltadas para os significados. Tá? Você quer que o aluno, que a aluna, que compreenda o código, tá? A codificação e a decodificação, que é o alfabeto e a construção das palavras em português. Já
os métodos analíticos de alfabetização, se os métodos sintéticos parte, né, fica redundante, das partes para o todo, os métodos analíticos, eles partem do todo para as partes e procuram romper radicalmente com o princípio da decifração. Os métodos sintéticos, qual que é o princípio? A decifração, né, que é a codificação e a decodificação de letras e números. Né? Aqui, nos métodos analíticos, eles procuram romper radicalmente com o princípio da decifração. São mais conhecidos os métodos global de contos, o de sentenciação e o de palavração. Está presente neste movimento metodológico a defesa do trabalho com sentido, né, que eu chamei anteriormente de significados, né, na alfabetização. O que é muito legal que vocês podem observar nas imagens que a Anne, né, a Anne é a nossa professora Anne Caroline, ela é a nossa design, vocês podem observar que aqui nos métodos sintéticos, como que ela pensou, né, como que ela coloca aqui a letra A, né, que é essa questão da decifração mesmo. Quando a gente vai para os métodos analíticos, e quando a gente pensa, né, a gente vai do texto para a unidade menor da composição da palavra, né, que seja a sílaba, que seja o fonema, que seja a letra. Né? Então, dá para vocês entenderem bem o sentido, né? O que é o método sintético ou o método analítico por meio dessas imagens colocadas pela professora Anne. Então, os métodos analíticos partem do todo para as partes e procuram romper radicalmente com os princípios da decifração. São mais conhecidos os métodos global de contos, o de sentenciação e o de palavração. Está presente nesse movimento metodológico a defesa do trabalho com sentido na alfabetização. Agora, dentro ainda dos métodos analíticos, né? Assim, esses métodos buscam atuar na compreensão, por entenderem que a linguagem escrita deve ser ensinada à criança respeitando-se sua percepção global dos fenômenos da própria língua. São tomadas como unidades de análise a palavra, a frase e o texto. Esses métodos supõem que, baseando-se no reconhecimento global como estratégia inicial, os aprendizes podem realizar posteriormente um processo de análise de unidades menores da língua. Sabe, o que a gente, ao longo dos nossos 3 primeiros encontros do nosso curso de alfabetização e letramento, conceitos e práticas, a gente vem sempre mostrando que da concepção, né, de alfabetização e letramento, a gente vai trabalhando o uso social dos textos, né? Então, sempre entendendo que a leitura e a escrita, elas têm o quê? O uso social, né? Por isso, então, a defesa do se trabalhar com diversos gêneros textuais. Exatamente por essa questão de sempre assim, nossa, eu quero fazer um bilhete, que tipo de informação tem? Eu quero fazer um mural, que tipo de informação tem? Eu quero fazer uma lista de supermercados, que tipo de informação tem? Eu quero escrever uma poesia, que tipo de informação, que tipo de texto, né? Em que momentos dessa produção? Enfim, a gente sempre vai trabalhando nos métodos analíticos essa função social da leitura e da escrita. Agora, então, a gente vai mostrando um pouco como que é, nos métodos sintéticos, cada um dos métodos dentro dessa linha, né? Os métodos sintéticos se baseiam no mesmo pressuposto, o de que a compreensão do sistema de escrita se faz sintetizando, juntando unidades menores que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação escrita, ou seja, análise fonológica. Né? Então, quando você pensa A, B, C, D,
E, F, G, H, né? Como é a forma que a gente fala, como é a forma que a gente escreve, que é exatamente a relação fonema com grafema. Então, dentro dos métodos sintéticos, tem muito trabalho com a unidade, com a letra, e a relação que essa letra tem entre a forma que se fala, que é o fonema, com a forma que se escreve, tá? Aí, método alfabético. Então, toda vez que vocês escutarem, né, método alfabético, método silábico e método fônico, vocês vão lembrar que o que estão dentro dos métodos sintéticos, tá? Método alfabético consiste em apresentar partes mínimas da escrita, as letras do alfabeto, que, ao se juntarem umas às outras, formam as sílabas, ou partes que dariam origem às palavras. Os aprendizes, primeiro, deveriam decorar o alfabeto, letra por letra, para encontrar as partes que formariam as sílabas, ou outro segmento da palavra. Somente depois viriam a entender esses elementos, que esses elementos poderiam se transformar numa palavra. Então, o que é muito comum, né? A gente sempre entra dentro de uma sala e vê lá o alfabeto fixado na parede. Então, a gente não nem sempre é um alfabeto relacionado com alguma coisa. Na aula passada, né, que foi o nosso terceiro encontro, quando eu estava discutindo letramento e conceitos iniciais da escrita e ambiente alfabetizador, né, eu sempre destaco isso, a importância que tem letras, números, quadros, estarem fixados pela sala, mas desde que a organização disso, a formação disso, a formação do ambiente alfabetizador, ele faça sentido para a criança. Então, se você quer, muitas vezes, ter, aqui é só uma ideia, a gente pode colocar outras, né? Um alfabeto, que é legal a gente fazer o alfabeto a partir dos nomes das crianças que tem na sala. Então, A, Andréia, né? Faz o A grandão lá, Andréia. B, Beatriz. C, Caroline. D, Débora. E, Henrique, enfim. E aí a gente vai fazendo com que as crianças deem um sentido maior àquele alfabeto fixado na parede. Nossa, desculpa, toda hora o fone aqui está caindo. Mas que a gente vai fazendo isso. Então, mas dentro do método alfabético, o que tem o grande privilégio é que as crianças, primeiro, aprendam todas as letras que compõem o alfabeto. Na sequência, sempre, né, os professores, as professoras, eles vão falar que existem as vogais e as consoantes, e que para formar uma sílaba a gente sempre precisa de uma vogal e de uma consoante. E aí vem o resto das explicações. Né? Mas é importante lembrar que no método alfabético, o primeiro princípio que se ensina é exatamente o quê? O alfabeto, como a unidade menor da composição da língua portuguesa. Vamos, então, para o segundo método dentro dos métodos sintéticos. O primeiro método foi o alfabético, agora, então, a gente está no método fônico. No método fônico, começa se ensinando a forma e o som das vogais. Então, por isso que é sempre a relação. A gente vai falando primeiro para as crianças e depois mostrando como a gente fala e como a gente escreve, tá? No método fônico, começa-se ensinando a forma e o som das vogais. A, E, I, O, U. Depois ensinam-se as consoantes. A, né, B, C, D, F, G, H, estabelecendo entre consoantes e vogais relações cada vez mais complexas. Cada letra é aprendida como um som que, junto com outro som,
pode formar sílabas e palavras. Para o ensino dos sons, há uma sequência que deve ser respeitada. Índice de relações diretas entre fonemas e grafemas para relações mais complexas. O que seria isso? Tem letra que tem uma relação direta. Então, se eu falo A, E, I, O, U, é uma relação direta. Mas quando a gente começa, por exemplo, a pensar em ensinar C cedilha, né? O som de C cedilha, o som de S, o som de muitas vezes Z, casar, tem som de Z, mas se escreve com S, né? Muitas vezes caçar, tem som de S, mas se escreve com C cedilha. Essas já seriam as relações mais complexas, né? Na organização do ensino, a aprendizagem da relação fonema e grafema é o principal objetivo. Então, vamos lá, né? Dentro dos métodos sintéticos, no método alfabético, o que se privilegia? Se privilegia o ensino da unidade menor da língua portuguesa, que é o alfabeto, as letras que compõem o alfabeto. No método fônico, o que é o objetivo principal? Que as crianças entendam a relação entre a forma que se fala com a forma que se escreve, iniciando com as vogais, depois partindo para as consoantes, depois para as sílabas, para formar as palavras. Já no método silábico, né, e eu acho que aqui muitas de nós, eu pelo menos, no meu processo de alfabetização, ele foi basicamente sintético, né, e aí ele era muito silábico, tinha momentos que se usava o fônico e também tinha vários momentos que se usava o método alfabético. Mas a gente sempre, o professor, a professora, eles começavam, não sei se vocês vão se lembrar disso quando vocês foram alfabetizadas, mas o professor, a professora, né, no meu caso, professora, era a tia Edi. Ela começava apresentando o alfabeto, depois apresentava as vogais e as consoantes, e aí ia para o método silábico para começar a composição de sílaba, e às vezes trabalhava o método fônico. Então, o nosso exercício de hoje, ele tem até a ver com isso, né? Que eu vou pedir para vocês se lembrarem como vocês foram alfabetizadas e alfabetizados. Já no método silábico, a principal unidade a ser analisada pelos alunos é a sílaba. No entanto, em várias cartilhas, o trabalho inicial concentra-se nas vogais e seus encontros, como uma das condições para sistematizar posteriormente, a sistematização posterior da sílaba. Então, vocês vão lembrar muito, né? O rato rói tudo, rói a roda, rói a rede, rói a roupa. O gato de Didi pega rato. Né? E aí vinha rabo, várias palavras com ra, ré, ri, ró, ru. E depois a gente sempre aprendia, né? O que era letra maiúscula, o que era letra minúscula, o que era letra bastão, o que era letra cursiva, e a gente tinha aqueles momentos de caderno de caligrafia. Né? E sempre privilegiando a sílaba, a junção da vogal e da consoante. No desenvolvimento do método silábico, geralmente é escolhida uma ordem de apresentação, feita segundo princípios calcados na ideia do mais fácil para o mais difícil, ou seja, das sílabas simples para sílabas complexas. São apresentadas palavras-chave utilizadas apenas para indicar as sílabas, que são destacadas das palavras e estudos sistematicamente em famílias silábicas. Estas são recompostas para formar novas palavras. Então, né, aquela forma que você começa pela sílaba simples, então B mais A, R mais A, Z mais A, então a gente ia aprendendo babebe bobu, sassesi sossu, zazesi zozu, para depois vindo para as sílabas mais compostas, que são os encontros, quando faz o som de lhe, quando C mais A, né, C mais H, fazendo o som de chá, né? Então,
Depois só que vem essas outras formações silábicas. Agora, então, gente, eu sei que é muito rápido, qualquer coisa, se vocês acharem necessário, depois eu volto nessa discussão e nos outros encontros, tá? Mas vamos, então, para os métodos sintéticos. Em síntese, os métodos que seguem a marcha sintética das partes para o todo, da análise para a síntese. E que demonstrem rigidez no controle das aprendizagens, tende a priorizar apenas a decodificação, ou seja, a análise fonológica, com pouca ênfase no sentido dos textos e no uso social da escrita. Então, assim, por isso que muitas vezes vocês veem críticas muito grandes a quem privilegia alfabetizar simplesmente pelos métodos sintéticos. Exatamente o porquê dessa crítica, né? Essa crítica, ela vem pelo sentido que não se dá aos textos, né? O que a gente vem trabalhando muito aqui com vocês na concepção de alfabetização e letramento, que é desse processo de aprendizado da leitura e da escrita pelo uso social. Né? Então, por isso que a gente sempre parte dos textos. Em nenhum momento, e eu sempre faço questão de reafirmar isso, né? A gente não destaca que não se pode usar os métodos sintéticos. Em vários momentos, e até também porque, né, daqui a pouquinho a gente entra no método analítico, o analítico ele chega nas partes, né? Ensinar alfabeto é fundamental, ensinar a relação fonema-grafema é fundamental, mas assim, a grande questão é como esse tópico aqui do nosso texto está colocando, né? Que uma das que é importante a gente pensar, né? Que, olha, em síntese, os métodos que seguem a marcha sintética das partes para o todo, da análise para a síntese, e que demonstram rigidez no controle das aprendizagens, tende a priorizar apenas a decodificação, ou seja, análise fonológica, com pouca ênfase no sentido dos textos e no uso social da escrita. Porque, no geral, né, vocês podem observar pela imagem aqui, pá, tá, pá, P mais A, pá, T mais A, tá. A pata, nada, pá, nada, pá, na, papa, pata, pá. Então, assim, os textos não têm muito sentido para as crianças que vocês estão alfabetizando. E a gente sempre tem privilegiado textos que façam sentido para que a criança use, né, entenda o uso social desses textos. E dentro dos métodos sintéticos, nem sempre, né, aqueles textos das cartilhas, eles tinham essa preocupação, essa questão do fazer sentido para as crianças ou jovens e adultos que estavam sendo alfabetizados. Agora, então, vamos para os métodos analíticos. Os métodos analíticos que partem da síntese para a análise do todo para a parte. Então, isso é importante. Parte da síntese para a análise, do todo para as partes. Os métodos globais trabalham com diversos pressupostos que podem ser verificados nas discussões sobre utilização desde Comênios, né? Lembram lá do Comênios, que é chamado pai da didática moderna, aquele autor que no século XVI escreveu a famosa Didática Magna, né? Então, e o princípio de Comênios, né, que ele era o quê? Que seria possível, hoje a gente entende que isso não é possível, ensinar tudo a todos, né? Então, por isso que aqui os métodos globais trabalham com diversos pressupostos que podem ser verificados nas discussões sobre sua utilização, desde Comênios, né, que é o pai da didática moderna, lá no século XVI, até a atualidade. Quando a gente está pensando nos métodos analíticos, que são esses métodos que partem do todo para as partes. Então, a gente tem como primeiro o método de palavração e o método de setenciação.
Nesse método, apresenta-se uma palavra que posteriormente é decomposta em sílabas. Você pode estar se perguntando, não é o mesmo processo do método silábico? A diferença desse método em relação ao silábico é que as palavras não são decompostas obrigatoriamente no início do processo. São apreendidas globalmente e por reconhecimento. A escolha de palavras também não obedece ao princípio do mais fácil ao mais difícil. Muitas vezes, dentro dos métodos analíticos, como que a gente começa a alfabetizar a criança? Pelo nome próprio, não é isso? E aí vocês têm nomes próprios extremamente difíceis. Quando meu filho começou a ser alfabetizado, meu filho chama João. É uma palavra que tem três vogais e uma sílaba. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, que nome fácil para se ensinar, para começar a alfabetização. Gente, ele não respeita a norma que é da composição, que é vogal e consoante formando uma sílaba. Então, foi nesse momento que eu comecei a falar, nossa, e aí, claro, João é um nome muito simples, né? Que aí, mas assim, ele muitas vezes, se eu partisse daquela lógica que uma sílaba se forma com uma vogal e com uma consoante, eu já quebraria a primeira regra ali. Mas esse eu dei um exemplo de um nome simples, mas tem, por exemplo, é uma pessoa que chama. Eu tenho um aluno na UFPA, que ele já formou, é o Jun Leud. Gente, eu nem sei soletrar o nome dele para vocês, mas só sei que assim é vogal, consoante, vogal, vogal, consoante, consoante, consoante. E aí também não respeita aquelas normas lá de quando a gente está no início, dentro dos métodos sintéticos, do método alfabético. Vocês estão me entendendo? Então, assim, dentro do método da palavração ou da sentenciação, a gente, no geral, a gente tem começado a alfabetizar as crianças pelo próprio nome. E muitas vezes os nomes das nossas crianças, eles não são nomes de fácil compreensão para escrita. Então, por isso que tem essa questão, né? A diferença desse método em relação ao silábico é que as palavras não são decompostas obrigatoriamente no início do processo. Então, primeiro você vai ensinar a criança a escrever o nome dela. São compreendidas, né, globalmente e por reconhecimento. A escolha das palavras também não obedece o princípio do mais fácil para o mais difícil. Exatamente o que eu estava mostrando quando a gente começa a alfabetizar as crianças com a escrita do próprio nome. E que tem nomes que são extremamente difíceis. São apresentadas independentemente de suas regularidades ortográficas. O importante é que tenha significado para os alunos. E o que mais tem significado para a criança do que o nome dela? Já o método global de contos, nesse método, a unidade tomada como ponto de partida é o texto, que é o que a gente tem trabalhado muito hoje, né? Poderíamos dizer que os métodos globais, tal como foram popularizados, seguem a marcha analítica do todo para as partes, da síntese para a análise. Pretendem priorizar o sentido e estabelecem algum tipo de progressão na fragmentação das unidades que serão analisadas. Essa progressão também define a intervenção do professor. Então, a partir do texto escolhido para que o professor comece o processo de alfabetização, depois da leitura desse texto, né, o que o professor pode, desde escrever na lousa, a entregar para cada criança, abrir a página de um livro e fazendo com que as crianças vão lendo no sentido global, de entendendo como são organizadas a escrita, que no final eu vou até falar isso, né, os princípios que regem a escrita, né, que a escrita começa da esquerda para a direita, o que são as linhas, o que são o cabeçalho, quando o professor já vai fazendo a leitura e mostrando essa estrutura para a criança, para que ela vá internalizando, para que quando ela começar a escrita, ela já tenha isso na cabeça dela, né? Então, por isso que é importante, você vai trabalhando, você vai internalizando outras coisas no processo para além da codificação e decodificação do alfabeto, tá?
Outra questão também, né, dentro do método global. Então, quando a professora ou o professor vai trabalhando essas questões, também vai mostrando, por exemplo, a escrita das palavras, toda essa organização, depois trabalha a interpretação desse texto, que são as questões de oralidade, tá? Então, que é também fundamental no processo de alfabetização, que a gente vai ver mais ao longo do curso, para depois, então, começar a trabalhar as palavras e o sentido das palavras nesse texto, né, que, como eu disse, é a interpretação, e depois ir vendo como que se escreve mesmo no sentido da codificação e decodificação, né, que você pode desde fazer ditados com as palavras do texto, porque as crianças já vão ter alguma entendimento, porque já viram ali, enfim, né, você parte do texto e com tudo que um texto oferece de informação, e aí vai fazendo essas análises posteriores. E aí vai depender muito do professor esse processo de intervenção, que é explicitamente a leitura, né, do texto e o trabalho com a escrita. Temos também desenhos para ajudar a complementar a escrita. A partir daí seriam desencadeados um método natural de aprendizagem da leitura. Esse método, eu já vi, para ser sincera, no meu processo de... Eu, como alfabetizadora, nunca usei. Uma também porque eu sou mais de alfabetizar adultos, e aí é um outro processo, né? Eu trabalho muito com o método global. Eu parto do método global, mas quando necessário eu vou para o fone, quando é necessário eu vou para o alfabético, enfim. Mas aqui, o que é muito legal de fazer com criança, ainda mais as crianças na educação infantil, porque você pede para ela escrever um texto, de escrever com as palavras que ela sabe e como que ela sabe. No primeiro ano também dá muito certo. E quando a criança não sabe, ela pode desenhar. Então, a Gilda Riso Soares, ela vai colocar que, assim, é um método que a criança ela vai aprendendo naturalmente. Então, ela vai vivenciando uma imersão no processo de escrita, e aí, quando a gente vai fazer a correção, que pode ser, funciona bem a gente trabalhar em grupos de crianças, essas escritas coletivas no método natural, porque com uma palavra que uma sabe, a outra não sabe. Então, elas vão levantando hipóteses de escrita entre elas mesmas, e o professor vai só coordenando o processo. E aí, quando o professor, como que se escreve isso? Muitas vezes o professor pode responder quando isso aqui é com letra tal, com letra tal. Muitas vezes o professor fala, não, faz um desenho quando você não souber. E aí, depois, na hora da correção, eu sempre penso, né, em uma correção coletiva, o professor vai na lousa mostrando e fazendo. Então, aqui a criança colocou meu cachorro, ela desenhou o cachorro, aí o professor vai lá e explica como que se escreve cachorro, né? Enfim, também é uma possibilidade que eu sempre entendo a sala de aula como um laboratório, né? Então, se em algum momento vocês quiserem vivenciar esse método natural, o método de imersão, me contem como foi. Mas eu acho bem legal, porque parte exatamente disso, né? A criança, você propõe que a criança escreva um texto com as palavras que ela sabe e utilizando desenhos. E aí vai desencadeando esse método natural de aprendizagem de leitura. Olha, para vocês verem como que fica, né? Método natural e método de imersão. Aí a galinha colocou, desculpem, a criança colocou a galinha come milho, né? Imagina, o índio tem, a galinha tem, o índio come,
Então, aqui a criança vai, com algumas palavras que ela já aprendeu, construindo uma frase, e no momento que ela não sabe, ela vai inserindo desenhos que, posteriormente, né, os professores, as professoras vão fazendo a correção disso. Gente, eu sempre gosto, né? Como vocês sabem, eu tento aprender muito sobre Paulo Freire, o método Paulo Freire, e aí eu coloquei aqui um pouco, porque eu acho que merece esse espaço a gente pensar sobre o método Paulo Freire, né? E uma, porque também tem várias controvérsias sobre o método Paulo Freire. E aí, para o Paulo Freire, e a gente que trabalha com a concepção de letramento, né, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Né? E o método Paulo Freire, ele se divide em 4 fases. Vocês já estudaram isso comigo na vida, né? A gente tem várias professoras de muitos anos aqui, então isso é uma coisa que você já sabe, mas eu penso que é sempre importante refrisar a cientificidade de Paulo Freire e das suas propostas no processo de alfabetização. Tá, então, Paulo Freire ele começa fazendo o levantamento do universo vocabular, né, que é toda aquela pesquisa que se faz nas comunidades, levantando os conhecimentos, a vivência daquela comunidade. Depois dessa pesquisa, retoma-se aos grupos para estudar o que foi pesquisado e dali escolher as palavras-chave. Daquelas palavras, você começa a pensar a organização das fichas de culturas e que essas fichas de cultura elas tenham situações que essas pessoas, que essa comunidade, que essas famílias vivenciam, né? Situações existenciais. E aí vem a elaboração das fichas e dos roteiros que serão utilizados na alfabetização. Então, quando a gente pensa no método Paulo Freire, a gente está pensando em 4 etapas: levantamento do universo vocabular, escolha das palavras, criação de situações existenciais e elaboração de fichas e roteiros. Eu já falei que é o levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se trabalha. Essa fase se constitui num importante momento de pesquisa e conhecimento do grupo, aproximando o educador e educando numa relação mais informal e, portanto, mais carregada de sentimentos e emoções. É igualmente importante a anotação das palavras, da linguagem dos componentes do grupo e dos seus falares típicos. Segunda fase, escolha das palavras selecionadas no universo vocabular. Essa escolha deverá ser feita sob os critérios da sua riqueza fonética, das dificuldades fonéticas, numa sequência gradativa de menores para as maiores dificuldades, do teor pragmático da palavra, ou seja, na pluralidade de engajamento das palavras numa dada realidade social, cultural e política. Terceira fase, criações de situações existenciais típicas do grupo com quem vai se trabalhar, situações desafiadoras, codificadas e carregadas de elementos que serão decodificados pelo grupo com a mediação do educador. São situações locais que, discutidas, abrem perspectivas para análise de problemas locais, regionais e nacionais. Quarta fase, elaboração de fichas, roteiros que auxiliem os coordenadores de debate no seu trabalho. São fichas que deverão servir como subsídios, mas sem uma prescrição rígida a seguir. Em resumo, né? O Paulo Freire, ele sempre propõe investigação, tematização e problematização do que a gente está ensinando. E aí, já finalizando, uma coisa que deve estar muito clara para o alfabetizando nesse processo inicial. É uma coisa que precisa de ser dita pelo professor, pela professora, que são esses princípios aqui, tá? Compreender que são utilizados símbolos convencionais na escrita, que são as letras, reconhecer as letras, percebendo os invariantes nos traçados, traçar as letras atendendo aos atributos essenciais que as diferenciam, reconhecer a palavra enquanto unidade de significado, que é a consciência da palavra, né? A interpretação do que aquilo significa,
né? O que é uma mesa, para que essa mesa serve. Então, não basta eu escrever M-E-S-A, mesa, né? Eu começo a discutir o que é uma mesa. É uma mesa para jantar? É uma mesa para estudar? É a mesa que tem na escola? É a mesa que tem na sua casa? Né? O que é? Então, é a consciência da palavra. É fundamental que a criança também, nesse processo, a gente ensine a segmentar as palavras em partes, a perceber que a sílaba é constituída de unidades sonoras, que são menores, que são os fonemas, distinguindo fonema dentro das sílabas. Isso é consciência fonológica. B mais A, ba, né? Então a gente lê ba, mas nessa sílaba você tem uma vogal e uma consoante, que o som dela é esse. Perceber que a cada fonema corresponde uma letra ou mais de uma, que são os dígrafos. Estabelecer correspondências grafofônicas, percebendo a frequência de uso das vogais nas sílabas. Perceber as variações da estrutura da sílaba e perceber que a direção predominante da escrita é a horizontal, no sentido esquerda para direita. Aqui são as referências do que a gente utilizou aqui, né, para explicar para vocês. Gente, aqui então eu vou finalizando esse primeiro momento, né, essa explicação dos métodos. Eu sei que muitos de vocês lembram, mas sempre a gente esquece alguma coisa, né? Esse nosso curso, ele tem os alunos da residência pedagógica, os alunos do PIBID, que estão nesse momento de aprendizagem mesmo, o que é alfabetização, o que são métodos de alfabetização, como alfabetizar. Então, por isso que a gente sentiu a necessidade de vir aqui conversar sobre isso com vocês. Como a gente tem também alunos formados, que sempre é bom revisitar esses conceitos, como a gente tem também professoras e professores da rede de ensino de Floriano e de outros lugares também, professores de educação infantil, professores do ensino fundamental, que também é sempre importante a gente estar lembrando desses métodos, para a gente sempre pensar na hora de alfabetizar, olha, isso aqui pode ajudar aqui, isso aqui pode ajudar ali. Gente, o nosso curso de hoje, né, dia 8 de julho, ele está ocorrendo de maneira assíncrona, então por isso que eu estou gravando essa aula. E assim que vocês assistirem essa aula, vocês deverão ler o texto, né, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Então, o texto que eu mostrei no início da aula, ele está no nosso site. E aí, eu vou explicar para vocês agora qual que é a atividade que vocês irão fazer, que vai validar o fechamento desse primeiro momento do nosso curso. Então, é uma atividade avaliativa, conceitual, nesse sentido, e as 4 horas aulas de presença do dia de hoje, que é dia 8 de julho de 2021, né, que é o nosso 4º encontro do curso de alfabetização e letramento, conceitos e práticas. Então, assistiram a aula, terminaram de assistir a aula, aí vocês, se ficou alguma dúvida, vocês vão lá no texto, né, métodos e didáticas de alfabetização, história, características e modos de fazer de professores, que é da página 21 a 39, da autora Isabel Cristina Alves da Silva Frade. Após o estudo, vocês irão escrever um texto. Então, é um texto, mas é um texto, uma narrativa pessoal, tá? Sobre suas memórias de alfabetização, destacando os seguintes pontos. Você lembra do tempo em que foi alfabetizado? Tente fazer um exercício de memória, recuperando informações sobre ano em que foi alfabetizado, tipo de escola. É importante vocês colocarem isso no texto, tá? Rural ou urbana, objetos escolares de quando vocês foram alfabetizados, métodos de alfabetização utilizados pelos professores. É importante que vocês lembrem se for um método sintético, se for um método analítico, se foi dentro do método Paulo Freire, se foi o método sintético, se foi o alfabético, o fônico ou o silábico, se foi dentro dos métodos analíticos, né? Se foi o da palavração, se foi o global, se foi o natural ou de imersão.
quais que eram os exercícios e procedimentos que os professores utilizavam, os materiais, se vocês tiveram acesso a livros, se vocês não tiveram acesso a livros didáticos, rituais de avaliação, como que os professores avaliavam? Era por meio de ditados, envolvendo a demonstração do aprendizado da escrita no contexto da sala de aula? Você tinha alguma experiência prévia de escrita? Vocês frequentaram ou não a pré-escola? Enfim, é um texto, tá, que eu fui colocando pontos que vocês deverão ir respondendo ao longo do texto de vocês. Se acharem melhor fazer como pergunta e resposta, fiquem à vontade. Para quem sentir mais à vontade de escrever dentro de uma narrativa, que eu acho que é bem legal, também fique à vontade. Eu quero, e aí no nosso 5º encontro, eu retomo essas escritas de vocês para a gente continuar o nosso curso. É isso. Então, terminamos a nossa aula agora, vocês vão ler o texto, produzir esse texto, essa narrativa sobre o processo de alfabetização de vocês e enviar para a gente. Como está para o dia 8, que é uma quinta, eu vou colocar até dia 11 vocês enviarem para ter tempo de ler, para eu dar uma devolutiva no próximo encontro, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Vou voltar aqui. E é isso, gente. Aqui, então, né, nós terminamos o nosso encontro de hoje, que é esse encontro assíncrone, onde o meu objetivo foi discutir com vocês os métodos de alfabetização proposto no texto da professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Isabel Frade, passar a leitura, né, para se ficou alguma dúvida desse texto, para vocês ficarem à vontade, para vocês poderem fazer as anotações e pontuar para mim no próximo encontro online. E fazerem o texto que eu propus, que é uma narrativa com as memórias do processo de alfabetização de vocês. É isso, um beijo, até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!